Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando você está vendo isso aqui. Se for boa noite, você já perdeu esse vídeo. Só deixa o like e vai embora, porque esse Não, vídeo assiste até o final. não é para você, a menos que você queira assistir aqui para se entreter. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre os dois confrontos da Eurocopa, Suíça e Itália, e Alemanha e Dinamarca, confrontos que abrem as quartas de final da Eurocopa, e nós vamos trazer aqui os nossos prognósticos, o que a gente imagina do que vai rolar nesse jogo, além de umas dicas aí para você que quer fazer uma fezinha, quer se divertir e botar o seu dinheiro em alguma coisa aí que não seja prostituição e drogas. Nós vamos começar pelo jogo que abre as quartas de final, Suíça e Itália, de El Reis. A Suíça passou no grupo da Alemanha, né? Grupo que tinha Hungria, Escócia e Alemanha. Passou com a segunda vaga, venceu a Hungria na estreia por 3-1 e depois garantiu dois empates contra a Escócia e contra a Alemanha. Encara a Itália, Itália que caiu no grupo da morte, né? Considerado o grupo da morte dessa Eurocopa, com a Albânia, que a Itália venceu, depois a Espanha, onde a Itália perdeu, e por fim a Croácia num jogo maluco onde a Itália conseguiu o empate no finalzinho, o que eliminou a Croácia e garantiu a Itália na segunda Olha, posição do grupo. O que você imagina para esse jogo? São duas seleções que têm um histórico de ter defesas muito fortes, e que nessa Eurocopa a Itália foi vazada nos seus 3 jogos e a Suíça também tomou gols nos 3 jogos, ou seja, as defesas muito fortes aí, mostrando certos buracos nessa fase de grupos. Estevão Barros são duas seleções da prateleira do meio da Europa atualmente. A Itália, inclusive, é a atual campeã da Eurocopa, mas nós temos que considerar que, dado o contexto da primeira fase, a partida que a Itália fez contra a Croácia estava perdendo, precisava do empate para se classificar e fez uma partida muito abaixo da expectativa, tá? E depende muito de uma partida brilhante do Chiesa para poder conseguir resultados positivos. Isso você depender de um jogador só. A gente, como brasileiro, sabe que isso é complicado. Estevão, eu vou na zebra, eu considero a Suíça zebra. Eu acho que a Suíça vence e se classifica no tempo normal, tá? É para postar o placar aqui também, para dizer quanto que vai ser o jogo? Cara, se você quiser, faz o que você quiser, cara. Sinta-se em Tá casa. bom. É porque tem um ponto aqui que vocês vão ter que considerar, tá? Simon Marciniak será o juiz desse jogo. Então, já teremos polêmica provavelmente nesse jogo, tá bom? Já, Ele quatro cartões amarelos de média por jogo. Esse detalhe pode ser crucial para a decisão da partida. Então, Suíça vence o jogo por 2-1, Cássio Ângelo. Essa é a minha aposta. A Suíça avança e a Itália vai ser eliminada. A atual campeã cai na primeira partida das oitavas de final da UEFA Euro 2024. E aí, Cássio, você acompanha o relator? Discorda de tudo que ele disse? O que você enxerga para esse confronto aí entre Suíça e Itália? concordo com o Argel Reis, ele fez uma brilhante análise. Eu apenas vou apontar uma abordagem de ver futebol diferente do que ele trouxe aqui. Eu imagino um jogo mais estudado, o seu Argel Reis e seu Estevão Barros, pelo fato já de ser a fase eliminatória. As duas equipes têm tradicionalmente a defesa como baluarte das suas equipes. Vai ser um jogo mais estudado, embora a Itália tenha sofrido gol nos 3 primeiros jogos, surpreendente, mas foi uma Itália que se lançou mais ao ataque. Por exemplo, contra a Croácia, foi ataque total no final do jogo, inclusive um excelente jogo. Contra a Espanha, uma derrota até considerada normal, vejo a Espanha hoje como favorita a vencer essa Eurocopa. E contra a Albânia, um desvio ali de rota, embora a Albânia tenha feito uma excelente etapa classificatória para a Europa League, mas
Imagino que seja um jogo de placar mínimo, tendendo ao empate e como o Chamo falou, como você falou, Adel Reis, tem o diferencial Marciniak capitando o jogo. O Marciniak, como a Diel falou, tem média de 4 cartões por jogo. A Itália tem uma média de 2 cartões amarelos por jogo e a Suíça de 2,3, ou seja, pelo menos um cartãozinho aí. Como é que pega 0,3 cartões por jogo, Chegumba? Não sei, não sei, eu não entendo muito a matemática, Cássio Ângelo. Sei que nos cálculos eles fazem essa média. Nas casas de aposta, Então pode arredondar para 0. A gente só arredonda para 3 quando é acima de 6. Então, as duas seleções têm uma média ponderada parecida. no final pelo menos um cartãozinho deve sair, até porque imagino que possivelmente ali para parar possíveis contra-ataques, né? Se uma das equipes for ter esse jogo mais estudado, imagino eu que eventualmente uma ou outra faltinha tática deve rolar, e geralmente, pelo menos nos critérios atuais, eu não sei se o Marciniak concorda ou não, porque ele é meio maluco. Um cartão ou outro deve rolar. Nas casas de aposta, eu tô projetando aí, deixa eu mostrar para os senhores também, que eu não compartilhei a telita, agora sim. A Itália aparece como favorita para vencer o jogo. Isso no tempo regulamentar, né? Onde no primeiro tempo também a Itália aparece como favorita e no segundo tempo também. Para classificar, também a Itália aparece como favorita para levar aí a vaga. Tem um outro mercado que eu acho bem interessante, é o de ambos marcam, porque como a gente viu, são duas equipes aí que sofreram gols em todos os jogos até aqui. Então, eu acho que um 2-1, 1-1 é um placar bem provável aí nesse confronto, e acho que o empate também é uma odd interessante, já que se a gente olhar aqui o retrospecto do confronto entre as duas equipes, a gente percebe o empate como vencedor desse confronto, né? Eles fizeram 9 jogos entre eles, 5 empates, 3 vitórias para a Itália e uma para a Suíça. Essa única vitória suíça aconteceu em 1924. Eles se enfrentaram também na Euro de Quando? 1954, na Copa do Mundo de 1954. No Brasil, a última Não, vitória. foi Suécia. foi na Suíça essa. Suécia foi em 58. 50 foi no Brasil. E depois, para você ter uma ideia, os únicos jogos, as 3 vitórias italianas, entretanto, foram com uma margem de mais 2 gols de diferença. 3-0 em 62 na Copa do Mundo do Chile, depois 2-0 na qualificação para Euro de 98, aliás, na fase de grupos da Euro. Não, perdão. Na fase qualificatória para a Euro de 2000, eles se enfrentaram no grupo A. A Itália venceu por 2-0 e na última Euro a Itália também venceu por 3-0. Mas no geral é tudo 1-1, 0-0, 1-1. Um jogo aí que é marcado por poucos gols. Um poucos jogos sem gol, né, seu Estevão Barros? Exatamente. Então é de se imaginar, se você gosta de um mercado aí de mais menos gols. Eu acho que um menos ali 1,5 ou até um menos 2,5, acho que é algo bem provável ali para acontecer. Para não deixar falhar, menos 3,5 eu acho que não passa não. Mais de 3 gols eu acho que vai ser o limite ali. Agora vamos... Até mesmo porque as seleções não vão se expor muito. Sim. Não. Porque qualquer erro pode custar a classificação. Esse fator de jogo eliminatório tem que ser considerado também na hora de colocarmos goles na parada. Por isso que eu acho que a Suíça vai ganhar.
Pois é, agora vamos. Shaqiri vai jogar? Não, deixa eu ver a prévia da escalação. Eu acho que a princípio não vai jogar. O Chaka confirmado como a princípio a escalação prévia. O Chaka tá constando, mas o Shaqiri tá começando no banco de reservas. Ele fez um jogo só começando como titular, que foi o jogo contra a Escócia, que foi o segundo jogo. Ele inclusive fez gol. Nos demais ele começou no banco de reservas. É idoso já, Cássio, a gente tem que entender a situação do É rapaz. o jogador mais velho da Suíça a fazer gol em uma Eurocopa, é o Shaqiri. Então, rapaz de idade. O jogo, na sequência, a Suíça e Inglaterra, Alemanha e Dinamarca, já foi final de Euro, inclusive. A Dinamarca levou a melhor sobre a Alemanha em 92, e essa é a única vitória dinamarquesa nesse confronto. É um confronto também de muitos empates. Se a gente olhar o histórico, são apenas 5 jogos entre eles, uma vitória para cada lado e outros 3 empates. O último confronto entre eles, justamente um empate, um amistoso na Alemanha, 1-1. Na ocasião, gols marcados pelo Neuhaus e o Poulsen, o grande Poulsen, ídolo do Adiel Reis, Aquele Poulsen. aquele Poulsen. Aquele post. Fez o gol da Dinamarca. Mas é isso, Adião. Confronto apertado, a Alemanha jogando em casa. Acho que, em termos de. Lógico, o retrospecto é apertado, mas eu acho que nesse jogo em específico, a Alemanha, né, sempre chega como favorita contra a grande maioria das seleções. Nesse, em termos de bola apresentada de ambas as seleções, acho que a Alemanha chega com grande favoritismo para esse confronto. 3-0 a Alemanha não vai ter dificuldade Isso. para se classificar. Ousado. Apesar de também, Estevão Barros, ter Michael Oliver, velho conhecido dos brasileiros aí na arbitragem, ele que apitou o jogo da eliminação do Brasil com a Croácia na Copa do Mundo. Michael Oliver, ele tem média de 3 cartões amarelos, não aplica cartões vermelhos nas suas partidas, praticamente, 0,14, não expulsa ninguém. A gente sabe disso, né? Contra a Croácia, ele complicou a nossa situação. Não marca pênaltis, então a Alemanha tem tudo para fazer um grande jogo amanhã e se classificar sem maiores problemas. Não vai ter expulsão durante o jogo, então a Alemanha no 11 contra 11 ela é muito melhor do que a Dinamarca. O jogo é no Signal Iduna Park, detalhe, vai estar lotado de alemães, até porque o estádio é na Alemanha, do Borussia Dortmund, não tem porquê ter outras torcidas ali. 3-0 para a seleção alemã, tranquilamente a Alemanha em busca desse vice-campeonato na Euro. Que isso, ainda cravou o vice da Alemanha. Cássio Ângelo, Alemanha favorita ou Dinamarca pode surpreender assim como surpreendeu em 92? Não, tio, não. 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 Não, 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 não. De 92 para cá já temos 32 anos, se a matemática não me enganou ainda. A questão é a seguinte, Estevão Barros. É saber quais as odds mais interessantes para esse jogo. Imagino eu que um combinadinho aí de um jogo com mais de 2 gols e meio pode acontecer nesse jogo. Como a Adriel falou, a Alemanha, por ser favorita, pode passar o carro por cima e a Dinamarca ali no final tendo que ir para cima, vai se expor já mais para ali para o final do jogo. Pode acontecer essa questão de ter que abrir mais a sua defesa e a questão também dos cartões amarelos. Eu acho que pelo menos mais de 2 cartões amarelos vai ter nessa partida. Por ser 2 seleções de um jogo mais físico. Tanto a Alemanha quanto a Dinamarca tem um jogo físico, um jogo que busca o contato e também joga uma odd interessante para fazer um combinado nesse jogo, fechar o bilhete. A Alemanha vence um tempo, pelo menos. Olha, interessante sobre essa questão de gols que você mencionou, porque a Dinamarca. Foi o Adiel que mencionou. Não, a Dinamarca não venceu ainda nessa Eurocopa. Tomou gols em 2 dos 3 jogos que fez até aqui.
empatou na estreia com a Eslovênia por 1-1, depois empatou por 1-1 com a Inglaterra e na última partida empatou com a Sérvia por 0-0. A Alemanha levou o gol da Escócia na abertura, aí venceu, teve um clean sheet contra a Hungria e contra a Suíça tomou um gol, ou seja, as defesas também não tão seguras assim. Pode ser que ambos marcam aqui seja interessante. Acho que teremos um jogo também com gols a ver. Muito passa, acho que pela Dinamarca, né? Dependendo da postura que a Dinamarca tiver no jogo, eu acho que pode ser determinante se ambos marcam. O mercado de gols aqui tá bem interessante. O Adiel falou em 3-0. Nesse momento aqui, o 3 gols e meio acima tá 4 e o abaixo tá 1.5. Ou seja, o mercado não acredita num jogo de muitos gols, não, Adiel. No máximo um 3-0 ali, o 2,5 quanto tá. O 2,5 já tá ali na casa de 2.15, 2.17. Ou seja, tá numa odd interessante ali também, caso você queira fazer a sua aposta. E para classificação, a Alemanha franca favorita, pagando aí 1.29, a Suíça com 3.50 de média aí. Tá. Essas são as odds aí para classificação de ambas as equipes. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos com os jogos de domingo, né? E teremos Inglaterra e Eslováquia às 13 horas e depois Espanha e Geórgia, jogos aí que definirão mais dois classificados às quartas de final da Eurocopa. Então é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, @meioarmadores. Valeu, falou e até mais.